O primeiro-ministro Netanyahu continua querendo a guerra. Mesmo com a guerra entrando em um certo estado de calmaria e todos os navios do Estreito de Hormuz já tendo saído, Israel ainda demonstra querer continuar o conflito. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. O primeiro-ministro israelense Netanyahu reafirmou sua postura linha dura, dizendo que buscará uma vitória completa sobre o Irã e suas forças por procuração. O primeiro-ministro Netanyahu, em uma entrevista ao Canal 14, no dia 30 de junho, afirmou que os esforços para alcançar uma vitória completa nunca vão acabar, destacando que Israel está mais forte do que nunca e que vai eliminar todos os remanescentes do lado iraniano. Na prática, essa declaração sugere que Israel pretende guerrear para sempre, mas há um ponto ainda mais importante a ser destacado. O primeiro-ministro Netanyahu enfatizou publicamente que agora Israel não precisa mais depender do apoio dos Estados Unidos. Ele chegou a expressar o desejo de interromper a ajuda dos Estados Unidos, avaliando que Israel atualmente é um país completamente diferente do que era no passado. Ele afirmou que a economia de Israel cresceu muito e que os recursos recebidos dos Estados Unidos são muito pequenos em comparação ao tamanho do PIB, argumentando que o país pode se sustentar plenamente por conta própria. Essas declarações são interpretadas como uma demonstração de que não se trata apenas de questões financeiras, mas também da intenção de Israel de tomar decisões independentes em segurança e diplomacia no futuro. O motivo pelo qual essa declaração chama a atenção é porque até agora os Estados Unidos têm sido o aliado mais importante de Israel e atuado como uma garantia de segurança para o país. Os Estados Unidos apoiam militarmente Israel e também pressionam para reduzir tensões quando a situação no Oriente Médio se agrava. No entanto, a declaração do primeiro-ministro Netanyahu está sendo interpretada como um sinal de que não é necessariamente preciso alinhar-se totalmente à posição dos Estados Unidos. Isso demonstra a intenção de priorizar o julgamento de Israel em relação à sua segurança nacional, caso considere necessário no futuro, em vez de se preocupar com a opinião externa. O primeiro-ministro Netanyahu também reafirmou sua postura tradicional sobre a identidade nacional. Ele afirmou que Israel é o Estado do povo judeu e não haverá Estado palestino nesta terra. Isso reforça o afastamento do plano de criar um Estado palestino apoiado internacionalmente e indica que, mesmo com possíveis avanços em negociações, o governo israelense dificilmente mudará sua posição. Além disso, ele elevou ainda mais o tom dos avisos direcionados ao Irã. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que Israel já atacou o Irã 2 vezes para proteger a sobrevivência do país e que, se necessário, não hesitará em realizar uma terceira ação militar. A declaração indica que Israel seguirá mantendo opções militares no futuro, além de citar operações passadas. Apesar da redução da tensão no Oriente Médio, Israel deixou claro que pode adotar uma ação militar preventiva a qualquer momento se considerar que a ameaça à segurança aumentou. O que pode ser considerado um alívio é que, após o anúncio do acordo de reabertura do Estreito de Hormuz entre os Estados Unidos e o Irã, o volume de tráfego de navios tem se recuperado continuamente. Dos navios sul-coreanos, só um atingido pelo Irã e outro que ficou ainda permanecem na região. Os demais já saíram. Com a retomada do tráfego no estreito, o transporte de petróleo cresceu 1.218,8% em relação à semana anterior. A crise energética parece estar sendo rapidamente resolvida. No entanto, Israel continua demonstrando uma postura de querer manter a guerra. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que, para sobreviver no Oriente Médio e no mundo, é preciso ser forte. Destacou ainda que a segurança de Israel depende de sua permanência no poder. No momento, o primeiro-ministro Netanyahu está enfrentando várias crises consecutivas. Já neste outono, haverá eleições gerais. No entanto, ele não tem uma taxa de aprovação suficiente para garantir uma continuidade estável no poder após as eleições gerais. Além disso, ele já deixou claro que partidos de orientação extrema e partidos ultra-ortodoxos certamente farão parte do próximo governo. Por isso, o ambiente político em que o primeiro-ministro Netanyahu se encontra atualmente está longe de ser tranquilo. De acordo com uma pesquisa de opinião recentemente divulgada pelo Canal 12 de Israel, a opinião pública também não é tão favorável quanto se esperava. Só 11% dos entrevistados disseram que Israel venceu a guerra e 13% acreditam que o presidente Trump protegerá ativamente os interesses de Israel no futuro. Esses números mostram que, em uma sociedade israelense que há muito tempo prioriza a segurança acima de tudo, a avaliação do povo em relação ao governo se tornou bastante fria. Especialmente com o prolongamento da guerra, o peso sentido pela população continua aumentando. Com a extensão do serviço militar, a convocação de reservistas, o aumento dos custos econômicos e a insegurança acontecendo ao mesmo tempo, não são poucas as vozes que questionam a forma como o governo está lidando com a situação. A percepção de que a guerra não trouxe resultados concretos aumenta a pressão política sobre o governo Netanyahu.
A opinião pública pode influenciar diretamente as eleições gerais de outubro. Atualmente, o partido Likud, liderado pelo primeiro-ministro Netanyahu, e a coalizão de direita estão sendo avaliados como tendo dificuldades para garantir a maioria dos assentos no parlamento nas próximas eleições gerais. Algumas pesquisas de opinião prevêem que a coalizão não alcançará a maioria, e há análises sugerindo que, dependendo do resultado das eleições, pode ser inevitável a formação de um novo governo de coalizão. A oposição também está aumentando o tom de seus ataques. O governo Netanyahu destacou a segurança como prioridade, mas a oposição está enfatizando que não conseguiu proporcionar a estabilidade e os resultados desejados pelo povo, defendendo assim a necessidade de uma mudança de governo. Nesse clima, há previsões de que, para o primeiro-ministro Netanyahu, ressaltar novamente sua imagem de líder forte em questões de segurança durante o período restante provavelmente será a principal tarefa estratégica para as eleições gerais. O interessante aqui é que, dentro do cenário político de Israel, há quem veja o primeiro-ministro Netanyahu como uma figura relativamente moderada. Do lado de fora, muitos percebem Netanyahu como um dos principais linha dura. Mas se olharmos para dentro da política israelense, há não poucos políticos com posturas ainda mais rígidas do que a dele. Em especial, alguns partidos de extrema-direita que atualmente compõem a coalizão de governo continuam defendendo uma ampliação da resposta militar. E mesmo entre a oposição, há muitos políticos que mantêm uma linha dura quando se trata de questões de segurança. Nesse cenário político, análises apontam que até Netanyahu sente forte pressão interna. Um dos principais nomes é o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir tem defendido consistentemente a realização de operações militares ainda mais fortes contra o Hamas e o Hezbollah. Ele expressou várias vezes a opinião de que a pressão militar sobre a faixa de Gaza deve ser intensificada e também tem argumentado que, se a ameaça do Líbano persistir, é necessária uma resposta muito mais forte. Ele também tem demonstrado uma postura cética em relação à resolução de problemas por meio de cessar-fogo ou negociações, enfatizando continuamente uma política de segurança baseada na força militar. Por isso, a comunidade internacional considera que ministros de extrema-direita, como Ben-Gvir, influenciam fortemente as políticas de segurança e a condução da guerra em Israel. Além disso, Naftali Bennett, que é mencionado como possível próximo primeiro-ministro, também mantém uma postura muito rígida em questões de segurança. Bennett tem expressado apoio às operações militares realizadas no Oriente Médio e tem defendido que é necessário adotar respostas ainda mais firmes contra forças que ameaçam Israel. Recentemente, ele chegou a fazer declarações classificando a Turquia como uma força hostil a Israel, demonstrando mais uma vez sua forte postura em relação à segurança. O fato de pessoas como essas estarem sendo mencionadas como possíveis próximos líderes mostra que todo o cenário político de Israel está se movendo em uma direção muito rígida em relação às questões de segurança. Em outras palavras, é difícil explicar as atuais políticas de Israel apenas com base nas inclinações pessoais de Netanyahu. Para entender com mais precisão os movimentos atuais, é necessário observar também o clima geral do cenário político e a estrutura da coalizão. Outro ponto importante a ser observado aqui são as sutis diferenças estratégicas que estão surgindo entre os Estados Unidos e Israel. O presidente Trump, durante seu mandato, manteve uma relação muito próxima com o primeiro-ministro Netanyahu. Ele apoiou Israel em políticas importantes, como a transferência da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém e o reconhecimento da soberania israelense sobre as colinas de Golã. Por esse histórico, os dois líderes foram vistos por muito tempo como os aliados mais fortes. No entanto, recentemente, análises apontam que as prioridades dos dois países estão mudando aos poucos. Os Estados Unidos estão preocupados com os conflitos militares contínuos no Oriente Médio. No âmbito dos interesses nacionais de longo prazo, cresce a opinião de que, em vez de continuar investindo recursos no Oriente Médio, os Estados Unidos devem concentrar seu poder diplomático e militar para conter a China na região do Indo-Pacífico. Para os Estados Unidos, é mais vantajoso que a tensão no Oriente Médio seja mantida em um nível gerenciável. Isso porque, quanto mais os Estados Unidos se envolvem no atoleiro do Oriente Médio, mais a China consegue crescer. Por outro lado, parece que o primeiro-ministro Netanyahu acredita que, se não enfraquecer de forma decisiva o Irã e suas forças por procuração agora, isso pode se transformar em uma ameaça de segurança ainda maior no futuro. Por causa disso, ele continua deixando aberta a possibilidade de optar por uma ação militar no momento que considerar necessário, independentemente das preocupações da comunidade internacional ou da abordagem cautelosa dos Estados Unidos. De fato, em declarações recentes, Netanyahu enfatizou repetidamente que Israel vai se defender e que tomará as medidas necessárias por conta própria. Israel continua querendo a guerra neste momento. Se não for o Irã, Israel buscará novos alvos como Líbano ou Turquia, sempre procurando inimigos. Se essa diferença de perspectiva se tornar ainda mais evidente no futuro, mesmo que os dois países mantenham uma relação de aliança, é provável que as divergências de opinião sobre as questões do Oriente Médio continuem a surgir repetidamente. Estados Unidos podem priorizar diplomacia e redução de tensões para evitar escalada, enquanto Israel pode aumentar pressão militar contra ameaças à sua segurança.
Por isso, análises indicam que, apesar dos mesmos objetivos, cresce a chance de os dois países escolherem caminhos diferentes para alcançá-los. Por isso, o clima indica que as tensões no Oriente Médio dificilmente acabarão em breve.